No dia de hoje venho falar-vos das eleições autárquicas e acredito que alguns de vocês vão querer ouvir o que eu tenho a dizer, desde logo porque eu era candidato e, portanto, venho falar um bocadinho sobre o que foi dito ontem nas televisões portuguesas, sobre a minha candidatura e sobre o que aconteceu globalmente pelo país. Vamos começar por olhar para os resultados e já vamos a todos os detalhes sobre este tema. Ora, em primeiro lugar, como eu dizia, temos aqui os resultados. Este ano de eleições autárquicas teve uma particularidade que me parece relevante para a análise. Desde logo, coligações absolutamente impensáveis. Quando olhamos, por exemplo, para o PSD em Sintra, dou o exemplo do PSD se ter coligado com o PAN e com a Iniciativa Liberal. Quando olhamos para o Partido Socialista pelo país fora, dou o exemplo do Partido Socialista se coligar com o LIVRE, que, enfim, tem alguma expressão eleitoral, que tem crescido nas últimas eleições. E, enfim, apesar de tudo, até é um partido que à esquerda tem alguma margem de crescimento, mas o Partido Socialista coligou-se pelo território também com o Bloco de Esquerda, coligou-se com partidos que acrescentam sempre mais alguns votos. E dos grandes partidos, globalmente, o Chega foi o único que foi a eleições autárquicas sozinho. E, portanto, há muitas pessoas que agora vão querer fazer erradamente o salto das últimas legislativas para estas autárquicas. E com isto, eu não estou a dizer que as eleições de ontem correram particularmente bem. Não venho para aqui fazer esse discurso, porque isso é coisa do Partido Comunista. Tentar transformar uma noite mais triste, digamos assim, numa noite espetacular e numa grande vitória. Ontem o dia ficou muito aquém das expectativas globalmente a nível do país. Agora, o que é facto é que houve um crescimento exponencial do Chega das eleições de 2021 para as de agora. Mostro-vos, por exemplo, os resultados de 2021 para as de hoje. Falo, por exemplo, olhem, do Bloco de Esquerda, que ontem tanto falava nas televisões portuguesas, pela voz de Joana Mortágua, que parecia a verdadeira vencedora da noite. Porque como Joana Mortágua não tinha nada de decente a dizer sobre a performance do Bloco de Esquerda nas autárquicas, porque ninguém quer saber do Bloco de Esquerda, ignoramos completamente que o Bloco de Esquerda teve quase 3% nas eleições de 2021 e aqui não chegou sequer ao 1%. E, portanto, se querem falar de algum apagão eleitoral, têm aqui o primeiro bom exemplo. Em segundo lugar, o Partido Socialista, que teve 1.700.000 votos sem coligações em 2021 e passou para 1.574.000 votos em 2025. Portanto, houve uma diminuição significativa. Do ponto de vista do próprio PCP, o PCP tinha tido 8% em 2021, passou para 5,74%. E tem aqui outros exemplos de que, enfim, os valores diminuíram a nível autárquico. Temos surpresas grandes, enfim, a vitória de Isaltino Moraes não era uma surpresa propriamente dita, mas a maioria com que ganhou é uma surpresa, no meu entender, e depois tivemos o resultado do Chega, que não foi particularmente, enfim, satisfatório a nível nacional. O Chega passou de 4,16% de 19 vereadores para 654.000 votos, que equivale a quase 12%, com 137, e portanto há uma subida significativa, mas até segundo as metas que André Ventura delineou para o país, é francamente insuficiente o resultado que se teve no dia de ontem, e não vale a pena esconder. Ao mesmo tempo, por outro lado, não vale a pena entrar aqui enfim, tristezas profundas e dizer que o movimento acabou e que as coisas todas acabaram. O dia começou hoje para todos, o sol vai brilhar para toda a gente novamente e, portanto, é importante que não se olhe para estas eleições como o fim de alguma coisa, porque eu considero francamente que não é, e aliás vamos ver isso já nas eleições presidenciais e perceber exatamente que estas eleições são algo isolado, desde logo pelas suas características, que também são isoladas. Sobre a minha candidatura, acho que também vos devo algumas satisfações. Eu no dia de ontem não fui eleito, tive algumas pessoas nos comentários, principalmente quando eu anunciei a minha candidatura, a dizer lá vai ele para o tacho, alguma coisa do género. É importante que se diga, eu candidatava-me à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal não atribui salário a quem lá está, atribui senhas de presença e as reuniões
geralmente ou eram quinzenais ou eram mensais, mas passariam provavelmente a ser mensais. Ou seja, não havia salário e era uma senha de presença tendencialmente por mês, e que eu iria seguir o caminho que a Rita anunciou a nível nacional que iria fazer, que era doar esse mesmo valor. Eu não me iria alimentar da política, não preciso do salário da política, a minha subsistência mantém-se além do salário da política e, portanto, por muito que incomode algumas pessoas, eu aceitei o desafio pelo meu país, por uma zona, enfim, que é a minha vizinha, digamos assim, e por uma candidatura que eu ainda hoje, obviamente, acredito que era a melhor, que era a candidatura da Rita, porque era sem dúvida nenhuma a melhor candidata dos três maiores partidos em Sintra. Houve algumas outras coisas interessantes, diria nomeadamente a luta renhida em Lisboa. Era assim que se previa que iria acontecer. Diga-se de passagem que entre Carlos Moedas e Leitão prefiro Carlos Moedas, enfim, não prefiro nenhum dos dois, na verdade, mas se a escolha era entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão, quer dizer, venha ao diabo e escolha, mas eu não quero que um partido coligado com o LIVRE tenha a Câmara de Lisboa. Deus nos livre de tal tragédia. E, portanto, apesar de tudo, foi o resultado menos mau em Lisboa. Não fiquei muito satisfeito com o resultado no Porto. Bem sei que é um local difícil, mas o Miguel Corte Real era um grande candidato para o Porto. Acho que merecia mesmo outro resultado. Trabalhou na direção de outro resultado e é uma pessoa admirável, que fez um percurso espetacular, uma pessoa séria, muito boa, e que tinha ali, sem dúvida nenhuma, um grande projeto com grandes pessoas, e que me parece que não teve a correspondência a nível eleitoral que merecia. O Chega, por outro lado, ganhou as 3 primeiras câmaras, uma delas com maioria absoluta, e por isso o país vai estar de olhos postos nessa mesma câmara. Não vai haver movimento absolutamente nenhum dessas 3 câmaras que o país todo não vá saber, e, portanto, há uma responsabilidade acrescida destas 3 câmaras, porque o país todo vai andar atrás, nomeadamente os jornalistas, de qualquer erro que seja cometido, como não se faz noutras câmaras municipais. E, no fundo, para dar mais algumas notas sobre estas eleições, e até para terminar o vídeo, dizer que o Chega, no fundo, se vocês repararem, nas últimas 3, 4 eleições que este país esteve, no fundo o Chega foi o foco de todas, ou pela positiva ou pela negativa. O foco das eleições acabou por ser sempre o Chega. Nas últimas legislativas foi pela razão óbvia, porque se tornou o líder da oposição, e o Partido Socialista, se acham que se revitalizaram no dia de ontem por causa das eleições autárquicas, meus amigos, desenganem-se, porque a nível nacional as coisas ainda vão sofrer mudanças mais profundas, parece-me, e mantenho a tese de que o Partido Socialista não vai durar os próximos 5 anos a nível eleitoral, a nível nacional. Mas o que é facto é que o Chega foi o foco das últimas 3 eleições, desde logo 3, 4 eleições, desde logo as legislativas, por razões óbvias. As europeias, o foco era o Chega, porque acreditava-se, enfim, eu também acreditei, que a percentagem de votos não era aquilo que poderia ter sido, e no dia de ontem o foco voltou a ser novamente o Chega. E posso-vos garantir que vamos chegar às presidenciais, e mesmo que o Almirante seja eleito, que é algo que é mais ou menos previsto por todas as sondagens, é certo que provavelmente será na segunda volta, mas o que é facto é que a eleição do Almirante é mais ou menos prevista por todas as sondagens. O foco vai novamente ser o resultado de André Ventura, não vai ser o resultado do Almirante Gouveia Melo. E, portanto, isto é, sem dúvida nenhuma, o resultado de trabalho feito pelas estruturas partidárias. O dia de ontem não foi particularmente feliz, e não venho aqui celebrar uma vitória espetacular que não aconteceu. Do ponto de vista de Sintra, acho que o resultado foi muito satisfatório, diga-se de passagem, até porque não tínhamos os meios, por exemplo, do Partido Socialista. O Expresso chegou a demonstrar que o Partido Socialista gastou mais nas eleições autárquicas do que o Partido Social Democrata e do que o Chega juntos, e mesmo assim, olhando para esse grau de despesa com as eleições autárquicas, não se pode dizer que tiveram um resultado espetacular. Pareceu-me que o vencedor da noite foi o Partido Social Democrata, e, portanto, acho que o resultado em Sintra correu bem, apesar de tudo. Acho que, enfim, havia expectativas elevadas de se disputar o primeiro lugar, mas acho que a Rita teve um grande resultado. Vai assumir, já disse publicamente, vai assumir o cargo para o qual lutou, e tenho muito orgulho de ter feito parte dessa caminhada. A Rita merece imenso
tudo aquilo que conquista e que vai conquistar no futuro, não tenho grandes dúvidas disso, e acredito que se havia uma grande candidatura e se havia uma pessoa que dava uma grande presidente de Câmara, era sem dúvida nenhuma a Rita. Olhando para os outros candidatos, não acho que tenham apostado na mudança aos sintrenses, diga-se de passagem. O Marco Almeida, nas declarações de vitória, acabou por dizer que ia começar a mudança, mas depois agradeceu a Fernando Seara, que estava ao seu lado, e portanto, como é que se começa a mudança com um ex-presidente de 12 anos da Câmara de Sintra? É uma coisa que eu não consigo compreender. Marco Almeida diz que vai começar a mudança, quebrar o ciclo socialista, e apresenta-se à frente das câmaras com o vitorioso e a novidade de Fernando Seara, quer dizer, que é uma coisa absolutamente risível. Por outro lado, já sabem, não zanguem muito o Marco Almeida, não vai ele utilizar a cabeça numa direção que não deveria ser. E portanto, no fundo, eram estes os meus comentários sobre as eleições autárquicas do dia de ontem. Não foram particularmente felizes, mas por outro lado, não se alinhe neste espírito derrotista de que no dia de ontem acabou o movimento, acabou a direita. Esqueçam isso, muito longe disso acontecer. Vão já ver isso nas eleições presidenciais e, se Deus quiser, nas próximas legislativas, o resultado que vai ser determinado vai ser André Ventura como primeiro-ministro. E portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.